A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por mais esse dia de sexta-feira que o Senhor nos concede, através de suas ricas bênçãos, do seu poder, da sua graça, do seu amor. E nesse momento nós queremos falar um pouco sobre essa palavra. A palavra de hoje é casa. A palavra casa na Bíblia, ela pode significar algumas coisas. Ela pode ter sinônimo de algumas coisas. Por exemplo, a palavra casa pode significar propriamente família. Quando geralmente falarmos de casa na Bíblia, em alguns textos bíblicos, dentro do Novo Testamento, a palavra vai estar associada a famílias, tá certo? Onde há o pai, a mãe e os filhos. A palavra casa pode ser entendida ou subentendida nesses termos, diante do Novo Testamento. A palavra também, casa, pode significar também templo. Jesus uma vez estava com os discípulos e disse assim, os discípulos olharam as edificações do templo no período do governo de Herodes, do rei Herodes, e eles olharam e disseram assim, olha mestre, que edificação bem sólida e que reforma foi feita aqui no templo em Jerusalém. Olha quando o templo está fortalecido, fortificado e bonito, bem detalhado. A obra daqui que eles fizeram aqui foi uma obra bem completa, e grandiosa. Daí então Jesus olhou e sondou a mente dos discípulos e disse-lhes assim, não ficará aqui dessa casa pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi isso que o Senhor Jesus disse a os discípulos que andavam com ele, o Pedro, o Paulo, o João, o Bartolomeu, o André e outros demais que andavam com ele naquela ocasião. Eles elogiaram a casa, a estrutura do templo, porém o Senhor Jesus disse a eles que aquilo ali iria ser destruído e tinha dia e data e hora e momento e ano para que aquilo se cumprisse. Foi uma profecia predita por Jesus que se cumpriu no ano 70 com a invasão do general Tito, nos territórios de Jerusalém. Nós sabemos disso conforme a história documenta esse relato histórico. Porém, a palavra casa também pode significar também tabernáculo. Tabernáculo é um pouco parecido com o templo, mas também tem outro significado, podemos dizer assim, nas suas definições, por ser essa palavra usada, esse termo tabernáculo, que está vindo da palavra taberna, de uma casa, de um lugar. Já o templo, já propriamente, já é um lugar já amplo, grande, Já o tabernáculo, ele nos tempos do Antigo Testamento, ele era móvel. Ele era armado e desmontado e ia a outro lugar. E os levitas, junto com a família de Arão, naquela época, todas das tribos de Levi, e eles eram pessoas encarregadas para montar e desmontar e carregar o tabernáculo móvel em pleno deserto, na peregrinação do povo de Israel até a terra de Canaã. Então eu queria dizer que a palavra tabernáculo, ela também está associada à casa, e a palavra tabernáculo hoje no Novo Testamento ela está relacionada ao nosso corpo, à nossa mente. O nosso templo, o nosso corpo físico, nossa estrutura de osso e carne, também é sinônimo de tabernáculo. Paulo disse aos Coríntios, capítulo de número 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí ele dá uma recomendação, vendo que se alguém destruir o templo de Deus, o próprio Deus o destruirá. É como se uma responsabilidade grande e muito extrema e uma exigência do próprio Deus para que nós podemos cuidar e zelar propriamente do nosso corpo, ter um zelo por ele, manter a nossa mente limpa, purificada, com uma boa consciência, através da palavra de Deus, vivendo uma vida piedosa, de humildade e de submissão às palavras do Senhor nosso Deus. Então, o tabernáculo também pode ser você e eu.
e que você possa cuidar bem da sua casa, do seu templo, que principalmente da sua mente, gerencie bem sua mente para que você possa viver uma vida de obediência, de fidelidade para com a pessoa de Deus, para que você mantenha um relacionamento aberto com Deus e você possa ter uma comunhão elevadíssima com o Senhor no que diz respeito a uma vida de oração, de ouvir a voz do Espírito Santo e também de meditação na palavra de Deus para aprender mais e aprimorar-se mais no que diz respeito a obedecer às leis do Senhor e agradar a sua e fazer a sua vontade, tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus ajude. Irmão João Paulo passando aqui, demos um tempinho esses dias no canal, né, e não mandamos vídeos novos porque nós estávamos bastante ocupados. Também teve o falecimento da filha do nosso primeiro presbítero, dos primeiros presbíteros da gente, que foi o irmão Antônio Manuel, lá em Lagoa do Náutico. E foi uma coisa muito de surpresa, que pegou a gente de surpresa, então a gente ficou um pouco triste demais para postar alguma coisa esses dias. Porém, nós estamos retornando, voltando, ainda orando pela família do nosso querido presbítero, irmã Mara, e todos os demais, né, e toda a igreja do Senhor que sente a falta, né, da Welissa hoje, né, nesse tempo, uns dias e uma semana muito turbulenta e tribulada, né, com a ausência e a partida, né, da nossa querida, né, irmã Welissa, tá certo? Que Deus abençoe e continue orando pela família lutada, da irmã Mara, do irmão Antônio, e por toda a igreja do Senhor que a ama, né, que sente também essa grande partida. A gente sabe que ela está com Jesus, que ela está bem, que ela está com Deus. A Bíblia diz: aquele que morre com Cristo, né, não morre, né, vive para sempre. Então essa é a alegria